A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e eu estou muito feliz que nós estamos aqui para meditar em mais um texto da Palavra do Senhor. E hoje, no Salmo 89, nós vamos finalizar o terceiro livro do Saltério. É um salmo grande e que tem muita coisa para contar, então eu vou tentar ser objetiva, mas nós precisamos meditar com carinho nesse salmo da Palavra do Senhor. E esse salmo ele tem um texto como pano de fundo, vamos falar dessa maneira. Ele está baseado lá em 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 4 até o versículo 17. Eu havia separado esse texto para ler para vocês, mas ele vai ficar muito comprido se eu for ler, vai ficar um super podcast. E eu não quero desanimar você na meditação da palavra. Portanto, eu vou mencionar o texto e se você quiser, depois você vai lá em 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 4 ao 17 e você confere a história. Mas o que está dizendo aqui é que o Senhor, ele trouxe uma palavra ao profeta Natã e ele pediu que Natã fosse até Davi para dizer que, primeiro ele começa com uma pergunta, né? Edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? E o Senhor vai dizer que ele andou na tenda com o povo e habitou com o Senhor e que ele esteve com Davi, né? Escolheu ele de trás da malhada, de trás das ovelhas, colocou ele como príncipe sobre Israel. E o Senhor vai dizer, eu vou cuidar de você. O seu descendente vai construir para mim uma casa, né? E quando os teus dias se cumprirem, né? Depois de você, eu vou levantar um descendente e eu vou estabelecer um reino. É isso que Deus vai dizer para ele. E que o seu descendente, vamos dizer assim, né? Ele seria pai, né? E o seu descendente, ele seria por filho. E obviamente que como um pai, versículo 14, se ele viesse a pecar, né? Se o seu filho viesse a pecar, ele iria castigá-lo, iria açoitá-lo, iria ensiná-lo. Mas, versículo 15, diz que a misericórdia do Senhor não se apartaria dele nunca, né? Não seria como foi com Saul. Ao contrário, o Senhor diz no versículo 16 assim, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então aqui Deus faz uma aliança eterna com Davi, uma aliança muito diferente da que havia sido feita com Saul. E a gente vê isso se cumprindo na vida de Cristo, pois o próprio Senhor, né, o próprio Senhor Jesus é descendente de Davi. Se você vai lá em Mateus capítulo 1, versículo 1, o que nós vimos é exatamente isso, né? A genealogia de Jesus Cristo. E lá em Mateus capítulo 1, versículo 1, a gente vai ler exatamente assim. Deixa eu pegar aqui na Bíblia para nós lermos. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Se você vai até o versículo de Mateus, capítulo 1, versículo 6 diz, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, e aí você vai até o versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então a gente vê que Jesus estava na linhagem de Davi e o trono de Davi também é mencionado. Então, Atos capítulo 2, versículo 30 até o 37, também vai falar do fato de que Jesus se assenta no trono e que na continuação da promessa de Davi está o nosso Messias. Eu não vou ler todos esses textos, como eu disse para você, porque a gente não conseguiria ter tempo suficiente, né, de qualidade nesse podcast. Agora, somente mencionando a respeito do fato de que o autor diz aqui, poema do israelita Etã. E quando eu estava lendo, é importante a gente mencionar aqui, na primeira parte do Salmo, até o versículo 38, o poeta ele está declarando a bondade, a grandeza, a soberania de Deus, a aliança, o seu amor. E do versículo 38 até o versículo 51, aí nós vamos ver o que estava realmente acontecendo naquele momento. O salmista estava dizendo que uma grande calamidade havia se abatido sobre o povo de Deus. Então ele exatamente começa trazendo à memória a aliança que Deus havia feito com o povo para dizer, Pai, até quando o Senhor vai permitir que então toda essa desgraça que está acontecendo conosco continua se abatendo, né? Obviamente que se você prestar atenção no que eu te expliquei a respeito do livro lá,
lá em 2 Samuel, você já entendeu que Deus disse que se o filho de Davi desobedecesse, ele seria corrigido. Deus nunca disse assim: eu tenho uma aliança com você, Davi, e a despeito do que fizer a sua descendência, eu vou sempre passar a mão na cabeça deles. Deus não disse assim. Deus disse que se o descendente dele pecasse, ele seria corrigido. Não tiraria sua aliança, não deixaria sua misericórdia, mas executaria juízo, porque é isso que Deus é justo. Mas do versículo 38 até o versículo 51, então a gente realmente entende qual era o momento deste salmo. E aí, nesse sentido, alguns autores vão dizer que essa calamidade descrita não aconteceu durante os dias de Davi, mas que provavelmente esteja se referindo durante o período do declínio da tribo, né, do reino de Judá. Então, é muito possível que essa calamidade que esteja sendo aqui exposta se refira a um outro momento, né, a um outro momento da história, quando o povo, como um todo, está sendo levado para o cativeiro. Então, ou tem a ver com o cativeiro, 2 Reis capítulo 24, pode também ter a ver com quando na época de Roboão, né, neto de Davi, Jerusalém foi invadida, né, por um rei do Egito chamado Sisaque. Você pode ver essa história lá em 1 Reis capítulo 15, de 25 a 27. Ou seja, tem essas duas possibilidades. Ou está falando do período de Roboão, ou está falando do cativeiro, quando Judá foi levado cativo. Pronto, agora que eu expliquei, desses 6 minutos explicando para você o contexto, vamos propriamente para o Salmo. Porque, como eu te disse, até o versículo 37, o salmista vai estar exaltando a mão do Senhor e o seu poder e a sua aliança e o quanto ele é fiel. E depois do 38 até o 51, ele vai falar sobre o problema que eles estão passando. Vamos continuar. Versículo 1. Vamos continuar? Não, vamos começar, né, o Salmo. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Só uma coisinha, eu vou ler até o versículo 4, e aqui do versículo 1 até o versículo 4, eu grifei 1, 2, 3, 4. Por 4 vezes é usada a expressão para sempre ou por todas as gerações, indicando realmente o fato de que a aliança do Senhor não se quebra. Aquilo que Deus fala é imutável. E, inclusive, a palavra amor, que eu acabei de ler no versículo 1, que está na Nova Versão Internacional, é aparecida como misericórdia na Revista Atualizada. Mas a palavra no hebraico significa amor imutável. Então, o salmista vai dizer: cantarei para sempre o amor imutável do Senhor, né? Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Versículo 2. Sei que firme está o teu amor para sempre e que firmaste o céu, nos céus a tua fidelidade. Tu disseste: fiz aliança com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o seu trono por todas as gerações. Olha, tem mais um para sempre no versículo 4 que eu não tinha grifado, e eu estou acabando de ver ele aqui, ó. Vou pegar minha régua e minha caneta rapidinho e vou grifar para não esquecer. Versículo 5. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem entre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? A resposta é ninguém, né? Ninguém se assemelha ao Senhor. Versículo 7. Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? A resposta é ninguém, né, gente? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar, quando te agigantam as suas ondas, tu as acalmas. E eu faço uma observação aqui, né? Você se lembra lá de Marcos? Você lembra que tem um texto lá em Marcos, capítulo 4? Um texto muito lindo que mostra o Senhor repreendendo as águas, né? Versículo 39. As águas se acalmando. Lá está escrito assim, ó. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que grandioso, né? Aqui o salmista está falando a respeito do fato de que Deus tem poder para acalmar o mar. E aqui em Marcos 4, 39, nós vemos que Jesus, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, também tinha poder para repreender o vento
e as águas. Glória a Deus. Versículo 10. E esmagaste e mataste o monstro dos mares, com o teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Na versão da revista atualizada aparece Raabe, e a gente não está falando de Raabe, que morava nos muros e que acolheu os espias. A palavra Raabe, meus queridos, eu acho que é legal mencionar isso, é uma alcunha para o Egito. Vai lá em Isaías 51, do versículo 9 ao versículo 11, você vê, né? Está falando da vitória do Senhor contra o Egito, né? A vitória do Senhor contra o Egito é um marco da libertação do povo da escravidão. Continuando. Com teu braço forte dispersaste os seus inimigos. Agora eu vou começar no 11. Os céus são teus, e tua também é a terra. Fundaste o mundo e tudo o que nele existe. Então aqui o salmista está evocando, né, o Deus Criador, né, incomparável nos céus, Criador, que vence, que liberta. Versículo 12. Tu criaste o norte e o sul, o Tabor e o Hermon. Cantam de alegria pelo teu nome. Então o Senhor criou todas as coisas. O Tabor é uma montanha de 600 metros, pequena, que fica ali no oeste do Jordão. E o Hermon é já um gigante de 3.000 metros, que fica ao nordeste. Então aqui o que o salmista está querendo dizer é que o Senhor ele criou o norte e o sul, as montanhas pequenas e também as grandes, né? O Senhor criou todas as coisas e elas cantam de alegria ao teu nome. Verso 13, perdão. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono, o amor e a fidelidade vão à tua frente. Como é feliz ou bem-aventurado o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Que feliz é o povo que anda na luz da presença do Senhor. Aquele que escolhe andar em trevas, vai andar na tristeza, não vai ser bem-aventurado, vai ser, né, vai viver de lutas. Mas aquele que anda na presença do Senhor é bem-aventurado. Verso 16. Sem cessar exultam o teu nome e alegrem-se na tua retidão, pois tu és a nossa glória, a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. E aqui a palavra força pode ser poder, como aparece na revista atualizada, ou chifre, como aparece na revista e corrigida. Obviamente que nós não temos chifre, mas é porque a palavra no original se remete a chifre. E chifre no que sentido? A nossa força, o nosso poder. Deus é aquele que exalta a nossa força, é aquele que nos põe de pé, aquele que nos ajuda a vencer a batalha. Ninguém tem chifre na cabeça, é só no sentido de dizer que Deus é quem nos fortalece. Versículo 18. Sim, Senhor, tu és o nosso escudo, o Santo de Israel, tu és o nosso rei. Versículo 19. Numa visão falaste um dia e aos teus fiéis disseste, cobri de forças um guerreiro, exaltei um homem escolhido dentre o povo. Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado. Só uma pausa aqui de uma reflexão que uma vez eu vi há muitos anos numa igreja onde nós frequentávamos enquanto morávamos no Brasil, né? Um pastor muito amado nosso. Ele sempre destacava esse versículo. Encontrei o meu servo Davi, ungiu com o meu óleo sagrado. Davi foi ungido pelo Senhor porque ele era um servo. Ele já servia antes de ter um trono. Ele já tinha um coração inclinado à obediência quando recebeu o óleo, né? Não foi assim, recebeu o óleo e se tornou alguém, mas ele já era alguém e recebeu um óleo. Para a gente meditar a respeito dessa questão de unção, né? E de ter um coração de servo. Continuando. Versículo 21. A minha mão susterá e o meu braço fará forte. Nenhum inimigo sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. Pausa aqui. Minha fidelidade, meu amor, meu nome, né? Não tem a ver com o poder do rei, não tem a ver com o tamanho dos seus exércitos, mas tudo aquilo que o escolhido de Deus alcançou, falando do rei especificamente, mas também aplicando as nossas vidas, se deve ao que vem de Deus. A sua fidelidade, o seu amor, né? O seu nome,
A bondade de Deus é que tem nos levado adiante. Não tem a ver com a minha força e com a tua, com a minha capacidade e com a tua. E se algum dia nós nos sentarmos no trono e declararmos que tudo que temos é pelo nosso mérito, corremos um risco muito grande de sermos derrubados desse trono, porque o Senhor não divide a sua glória com outros, né? Tudo é dele, é por meio dele e é para ele. Versículo 25. A sua mão dominará até o mar, a sua mão direita até os rios. Ele me dirá: Tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. E a gente vê aqui, né, meus queridos, que embora o Salmo tenha sido escrito para falar do rei, esses versículos, principalmente do versículo 26 e versículo 28, se cumprem plenamente em Jesus Cristo, que chamou o Senhor Deus de Pai. No Antigo Testamento as pessoas não chamavam Deus de Pai, né? E aqui ele está dizendo: Tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva, né? O Senhor Deus. E quando fala do primogênito, o mais exaltado dos reis da terra, claro, uma referência ao fato de que os primogênitos eles eram os filhos que herdavam a maior porção e também a maior responsabilidade, mas a gente está falando, obviamente, de Jesus Cristo, né? Versículo 28. Manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará. Firmarei a tua linhagem para sempre, mais uma vez para sempre, né? E o seu trono durará enquanto existirem céus. Obviamente, a gente sabe, Davi morreu e foi sepultado com seus pais, né? Esse trono que dura para sempre é a promessa de Deus em Davi, na descendência deles. Agora, versículo 30 vem um aviso. E esse aviso, ele cabe perfeitamente no que está acontecendo lá a partir do versículo 38. Olha o que diz aqui. Se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado. Porque o pai que ama corrige o seu filho, né, gente? E a sua iniquidade com açoites. Mas não afastarei deles o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Olha, da minha fidelidade. A causa de nós não sermos destruídos realmente é a fidelidade do Senhor, porque a gente é capaz de violar os decretos, desobedecer os mandamentos, não seguir as ordenanças e abandonar a lei, como diz os versículos anteriores. Versículo 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei a promessa dos meus lábios. Ou seja, mesmo que o povo fosse infiel, Deus seria fiel, mas eles seriam corrigidos. A correção não tem a ver com Deus deixando a aliança. A correção tem a ver com a desobediência. A aliança permaneceria intacta. Continuando no versículo 35. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre e o seu trono durará como o sol. Será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Pausa aqui. Então, primeiro, o salmista exalta o poder de Deus e a sua fidelidade. Depois, o salmista traz à memória que Deus disse que corrigiria quem fosse desobediente. E, embora a sua aliança não fosse ser alterada, e agora ele vai falar para o Senhor: Tu os rejeitaste e os recusaste. Na verdade, não, né, gente? O que está acontecendo aqui é que Deus está cumprindo a sua palavra, né? Nós sabemos que Davi teve um coração como o Senhor, mas sabemos que o coração do seu filho Salomão se desviou de Deus. E isso trouxe consequências. O reino foi dividido em dois. E dali para frente, só ladeira abaixo. Então, Deus estava sendo injusto? Não, Deus estava sendo extremamente justo. O povo é que estava sendo desobediente. E a aliança com Davi é eterna. O Messias se sentará num trono. E esse trono se chama Trono de Davi. O Senhor não mudou a sua aliança. Quem estava comendo o pior dessa terra era o povo, porque tinha escolhido a desobediência. Agora vamos lá, versículo 38. Mas tu o rejeitaste, recusaste-o e te enfureceste com o teu ungido. Revogaste a aliança com o teu servo e desonraste a sua coroa, lançando-a no chão. Derrubaste todos os seus muros e reduziste as ruínas das suas fortalezas. Todos os que passam o saqueiam, tornou-se objeto de zombaria para os seus vizinhos. Tu exaltaste a mão direita dos seus adversários e encheste de alegria todos os seus inimigos. Tiraste o fio da espada e não o apoiaste na batalha. Deste fim ao seu esplendor e atiraste no chão o seu trono. É a segunda vez que o salmista vai dizer que o Senhor jogou as coisas no chão, no sentido de humilhação, no sentido de derrota e de fim. Versículo 15.
encurtaste os dias da sua juventude e com um manto de vergonha o cobriste. Verso 46. Até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de como é passageira a minha vida. Terás criado em vão todos os homens? Que homem pode viver e não ver a morte ou livrar-se do poder da sepultura? Ó Senhor, onde está o teu antigo amor que com fidelidade juraste a Davi? Lembra-te, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que no íntimo tenho que suportar de todos os povos, das zombarias dos seus inimigos, Senhor, com que afrontam a cada passo o teu ungido. Então, realmente, aqui o povo, seja a situação que eu mencionei para você, né, do povo tendo sido invadido por Sisaque lá em 1 Reis 15, ou sendo o cativeiro de 2 Reis capítulo 24. Numa situação ou na outra, o povo estava sendo realmente humilhado. E aqui, o salmista está pedindo: Pai, até quando o Senhor vai permitir isso? Muito provavelmente a resposta de Deus seria: enquanto o coração do povo não se converter dos seus maus caminhos. Pelo menos quando a gente olha para a palavra, a impressão que dá é que essa é a resposta, né? E aí, o salmo termina com ele adorando a Deus. Ele vai dizer: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Por quê? Porque apesar da luta que o povo estava passando, o salmista reconhecia que Deus era bendito. Ele é o soberano, ele é o Senhor, ele é o Criador e ele não muda. O coração do povo muda e se desvia e atrai para si juízo e condenação. Mas o amor do Senhor é para sempre, como foi dito lá no versículo 1, né? Cantarei para sempre o seu amor imutável, né? E esse amém, amém, para finalizar, quero só mencionar isso, esse amém duplo, a gente vê nos outros 2 salmos que finalizaram livros do Saltério também. Salmo 41, 13 e o 72, 19, caso você goste aí de fazer as suas anotações, os seus estudos. E eu vou ficando por aqui. E se fosse para aplicar de maneira muito rápida esse salmo às nossas vidas, a gente consegue entender de maneira muito clara que o amor de Deus, a fidelidade dele, a aliança e as promessas permanecem as mesmas. E que, no geral, meus queridos, a triste realidade é que nós deixamos de comer o melhor dessa terra, muitas vezes porque afastamos o nosso coração de Deus, tomamos as nossas escolhas baseados na nossa própria vontade, nos nossos olhos, não consultamos o autor e consumador da nossa fé para tomarmos uma direção. E depois comemos os frutos amargos dessa falta de dependência. E aí, muitas vezes ficamos entristecidos, né? Quantas vezes eu e você não tomamos uma decisão que não era de Deus, depois ficamos amargurados, pensando: Deus, até quando eu vou passar esse sofrimento? E nos esquecemos que a decisão foi baseada no nosso ponto de vista, no nosso achismo, e não na dependência de Deus. Se fosse para fazer uma oração, para profetizar uma palavra, né, para declarar uma palavra, eu diria que em nome de Jesus nosso coração se incline para o Senhor. Que a gente dependa dele todos os dias da nossa vida, a cada passo, a cada milímetro percorrido, e que a gente não venha a ser infiel a Deus, para não enfrentar consequências ruins nas nossas vidas, porque verdadeiramente não é isso que Deus tem para nós. Deus tem propósito, Deus tem uma nova identidade em Cristo Jesus, Deus tem recomeço, Deus tem restauração, Deus tem um futuro para nós, né? E a gente pode estar vivendo aí como um cachorro correndo em círculos atrás do rabo, só porque a gente quer fazer as coisas na força do nosso braço. Que Deus nos ajude a não vivermos assim. Deus abençoe muito você e eu espero você, se o bom Deus permitir, para nós começarmos o próximo livro do Saltério. Em nome de Jesus.